Existe um detalhe do Velho Oeste que raramente aparece em livros escolares, documentários ou filmes clássicos. Não porque fosse irrelevante, mas porque era desagradável demais para ser lembrado. Em muitas cidades da fronteira americana, morrer em um duelo era raro. Mas adoecer gravemente por causa da água, do solo contaminado ou da falta de higiene era algo cotidiano. E no centro desse problema estava um lugar específico: o banheiro. Um espaço simples, improvisado, muitas vezes esquecido, mas que causou doenças, acidentes fatais, humilhações públicas e até epidemias inteiras. Hoje, você vai entender como funcionavam os banheiros no Velho Oeste. E por que esse pequeno detalhe revela mais sobre a vida real na fronteira do que qualquer duelo ao meio-dia. O avanço para o oeste americano aconteceu de forma rápida, desordenada e, na maioria das vezes, sem qualquer planejamento urbano. Cidades surgiam praticamente do nada, impulsionadas pela descoberta de ouro, pela chegada de uma linha férrea ou pela formação de grandes rotas de gado. Em questão de semanas, um acampamento improvisado podia se transformar em um centro urbano com centenas ou até milhares de pessoas. Nesse cenário, a preocupação principal era sobreviver economicamente, não criar infraestrutura. Construíam-se salões, armazéns, hotéis baratos e casas simples, quase sempre com madeira de baixa qualidade. Questões como saneamento básico, tratamento de água ou descarte adequado de resíduos simplesmente não faziam parte das prioridades. A água usada pela população vinha de rios próximos, córregos, poços cavados às pressas ou reservatórios improvisados. O mesmo solo que fornecia essa água, muitas vezes, também recebia os dejetos humanos. As latrinas eram cavadas sem critérios técnicos, próximas demais das residências e, em alguns casos, perigosamente próximas das fontes de água potável. Em cidades mineradoras, a situação era ainda mais crítica. A população flutuava constantemente, e ninguém investia em estruturas duradouras. As pessoas utilizavam o espaço ao redor dos acampamentos como podiam, o que rapidamente tornava o ambiente insalubre. O chão, encharcado de resíduos ao longo do tempo, exalava mau cheiro constante, especialmente durante os meses mais quentes. Sem leis sanitárias e sem fiscalização, cada cidade adotava soluções improvisadas. Algumas tentavam cavar fossas mais profundas, outras simplesmente mudavam a latrina de lugar quando o buraco enchia. Em muitos casos, isso significava abandonar uma área inteira e começar outra alguns metros adiante, espalhando a contaminação pelo solo urbano. Esse crescimento desorganizado transformava o banheiro em um problema estrutural da cidade. Não era apenas uma questão de desconforto, mas um risco permanente à saúde coletiva. A ausência de saneamento ajudou a definir o cotidiano do Velho Oeste tanto quanto as armas, os cavalos e as longas viagens. Só que essa parte da história raramente aparece nos filmes. Entrar em um banheiro no Velho Oeste era enfrentar uma das experiências mais desagradáveis do cotidiano na fronteira. As latrinas, conhecidas como outhouses, eram construções extremamente simples, quase sempre feitas com tábuas mal encaixadas e sem qualquer preocupação com ventilação ou isolamento. Em muitos casos, não havia janelas, e a única abertura era a própria porta, quando ela existia. O ar dentro dessas estruturas era pesado. Durante os meses quentes, a decomposição dos resíduos produzia gases intensos que se acumulavam no espaço fechado, tornando a permanência ali difícil até por poucos minutos. O cheiro era tão forte que muitos moradores tentavam usar o local o mais rápido possível, o que aumentava o risco de acidentes. Insetos faziam parte do ambiente. Moscas se concentravam em grande quantidade, pousando nas paredes, no assento improvisado e até nas roupas das pessoas. A ausência de qualquer tipo de limpeza regular transformava o banheiro em um ponto permanente de proliferação de bactérias. Ratos e outros pequenos animais também circulavam livremente, entrando pelo buraco da fossa ou por frestas nas paredes de madeira. A questão da higiene pessoal era resolvida de forma totalmente improvisada. O papel higiênico, como produto industrial, só começou a se popularizar no fim do século XIX e raramente chegava às regiões mais isoladas. Mesmo quando disponível, era caro e visto como um luxo desnecessário. Por isso, os moradores recorriam ao que estivesse à mão. Jornais antigos eram comuns, assim como páginas de catálogos de vendas por correspondência, que passaram a circular com mais frequência a partir da segunda metade do século XIX. Em áreas rurais, folhas secas,
pedaços de pano reutilizados e até espigas de milho eram usados repetidamente. Esses materiais não eram descartados adequadamente e acabavam se acumulando dentro das fossas. Tudo isso tornava o banheiro um dos lugares mais insalubres da cidade. O contato constante com superfícies contaminadas, somado à falta de hábitos de higiene como lavar as mãos, algo raro em um ambiente sem água corrente, contribuía diretamente para a disseminação de doenças. O simples ato de usar o banheiro podia significar carregar bactérias para dentro de casa, para os alimentos e para toda a comunidade. Esse nível de improviso não era visto como algo excepcional na época. Para os moradores do Velho Oeste, era apenas mais uma das dificuldades impostas pela vida na fronteira. O desconforto, o cheiro e a falta de higiene faziam parte da rotina, aceitos como um preço inevitável a se pagar por viver longe das cidades estruturadas do leste. Apesar de muitas vezes ser visto apenas como um local desconfortável, o banheiro no Velho Oeste representava um risco físico real para quem o utilizava. As latrinas eram construídas de forma simples, quase sempre com madeira de baixa qualidade, reaproveitada de outras construções. Com o passar do tempo, a exposição constante à umidade e aos gases da decomposição fazia com que essas estruturas se deteriorassem rapidamente. O piso, sustentado diretamente sobre a fossa, nem sempre recebia reforço adequado. À medida que o solo cedia e a madeira apodrecia, aumentava o risco de colapso. Há registros históricos de pessoas que sofreram acidentes graves após o chão da latrina desabar, caindo parcialmente ou totalmente dentro da fossa. Esses episódios, além de humilhantes, eram extremamente perigosos, já que o contato direto com resíduos podia causar infecções sérias. Outro fator de risco era a presença de animais. As latrinas ofereciam abrigo contra o frio e o calor, além de atraírem insetos e pequenos roedores, que por sua vez chamavam predadores. Em regiões mais quentes, cobras venenosas, especialmente cascavéis, eram encontradas com frequência nesses locais. Aranhas e escorpiões também se escondiam nas frestas da madeira, tornando cada ida ao banheiro uma situação imprevisível. O perigo aumentava durante a noite. A maioria das cidades do Velho Oeste não possuía iluminação pública. Ir até o banheiro significava caminhar no escuro, por terrenos irregulares, muitas vezes escorregadios ou cheios de obstáculos. Lanternas, quando disponíveis, ofereciam iluminação limitada, e qualquer descuido podia resultar em quedas ou ferimentos. Para crianças e idosos, esses riscos eram ainda maiores. Um simples desequilíbrio podia ter consequências graves. Por isso, não era incomum que famílias tentassem improvisar recipientes dentro de casa durante a noite, evitando o trajeto até a latrina externa. O banheiro, portanto, não era apenas um incômodo diário, mas um espaço que concentrava perigos constantes. Ele expunha a fragilidade das construções, a ausência de infraestrutura e o nível de risco que fazia parte da rotina no Velho Oeste. Em um ambiente onde quase tudo era improvisado, até as necessidades mais básicas envolviam a possibilidade real de acidente. À medida que algumas cidades do Velho Oeste cresciam e deixavam de ser apenas acampamentos temporários, surgia a necessidade de oferecer banheiros para clientes e viajantes. Salões, hotéis baratos, pensões e casas de jogo passaram a manter latrinas de uso coletivo, especialmente em locais com grande circulação de pessoas, como cidades ferroviárias e polos mineradores. No entanto, esses banheiros estavam muito longe de qualquer padrão de conforto ou privacidade. A ideia de um espaço individual e reservado simplesmente não fazia parte da cultura da época, especialmente em ambientes predominantemente masculinos. Era comum encontrar uma única estrutura com vários buracos alinhados sobre a mesma fossa, sem divisórias, sem separação e, muitas vezes, sem portas. O uso simultâneo era tratado com naturalidade. Conversas aconteciam enquanto as pessoas utilizavam o banheiro, algo que hoje pareceria impensável. Para muitos homens da fronteira, acostumados a dividir dormitórios, cozinhas e até banhos improvisados, a falta de privacidade no banheiro era apenas mais um aspecto da vida coletiva. A situação, porém, era muito diferente para mulheres. A presença feminina nas cidades do Velho Oeste já era limitada, e a inexistência de banheiros adequados tornava a permanência ainda mais difícil. Muitas mulheres evitavam usar banheiros públicos sempre que possível, preferindo esperar longos períodos ou procurar áreas isoladas fora do perímetro urbano. Em alguns casos, isso resultava em problemas de saúde e desconforto constante.
Essa realidade influenciava diretamente a dinâmica social das cidades. Locais conhecidos pela sujeira e pelas más condições sanitárias ganhavam má reputação e eram evitados por famílias e viajantes. Alguns hotéis e pensões mais caros passaram a anunciar a existência de banheiros mais limpos como um diferencial, ainda que, na prática, essas melhorias fossem mínimas. O banheiro público, portanto, não era apenas um espaço funcional. Ele refletia as desigualdades sociais, os limites da infraestrutura urbana e até o grau de civilização atribuído a uma cidade do Velho Oeste. Quanto mais precário e coletivo, mais evidente era que aquele lugar ainda estava longe de se tornar um verdadeiro centro urbano estável. As consequências da falta de saneamento no Velho Oeste não demoraram a aparecer. Com latrinas mal posicionadas, fossas rasas e descarte inadequado de resíduos, o ambiente urbano tornava-se um terreno fértil para a proliferação de doenças. O problema era agravado pelo fato de que as mesmas fontes de água usadas para beber, cozinhar e lavar roupas frequentemente estavam contaminadas. Poços cavados às pressas, córregos que atravessavam as cidades e até barris de água coletados da chuva podiam carregar bactérias perigosas. Como não existia tratamento da água, a população consumia esses recursos sem qualquer tipo de filtragem ou fervura regular, muitas vezes sem compreender a relação entre água contaminada e doença. Doenças intestinais eram extremamente comuns. Desenteria, cólera e febre tifoide atingiam cidades inteiras, especialmente aquelas com grande concentração de pessoas, como centros mineradores e pontos de parada ferroviária. Em alguns casos, surtos se espalhavam tão rapidamente que metade da população adoecia em poucas semanas. Médicos da época, quando existiam, tinham poucos recursos para lidar com essas epidemias. Muitos ainda não compreendiam totalmente o papel das bactérias e da contaminação cruzada. Tratamentos eram limitados e, frequentemente, ineficazes. A mortalidade era alta, principalmente entre crianças, idosos e pessoas já debilitadas. Somente no final do século XIX, com o crescimento das cidades e o avanço do conhecimento médico, começaram a surgir iniciativas mais sérias de saneamento. Algumas administrações locais passaram a regulamentar a localização das latrinas, exigindo maior distância de poços e áreas residenciais. Em centros urbanos mais ricos, sistemas rudimentares de esgoto começaram a ser instalados, ainda que de forma limitada. Mesmo assim, a mudança foi lenta. Em muitas regiões isoladas, as outhouses continuaram sendo a única opção até bem dentro do século XX. Apenas com a consolidação das cidades e a chegada do encanamento moderno é que o banheiro deixou de ser um risco constante à saúde. Hoje, ao observar uma antiga latrina preservada como peça histórica, é possível compreender melhor a dureza da vida no Velho Oeste. Mais do que uma curiosidade, esses banheiros são testemunhos silenciosos de um tempo em que sobreviver significava enfrentar desafios muito mais básicos do que os retratados nas histórias romantizadas da fronteira americana. Você já sabia tudo isso sobre o banheiro no Velho Oeste? Comenta aí que eu quero saber. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos curiosos sobre o Velho Oeste. E não esqueça de entrar na nossa loja na Amazon, com livros sobre personagens e histórias do Velho Oeste, e uma lista com filmes clássicos para você assistir no conforto da sua casa. O link está aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon Prime Video, para ver esses filmes clássicos de faroeste e outros gêneros sem precisar comprá-los ou alugá-los separadamente, é só conferir os links. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!